Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Som da Repórter. O reforço de 30 milhões de reais? Vamos falar sobre esse caso que repercutiu nas últimas horas. Também os preparativos para enfrentar o Corinthians com desfalque importante. Vamos falar também sobre o que pensa Ramon Dias e a preparação física do Internacional, que tem dado o que falar. E a gente vai conversar sobre tudo isso depois que você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo no canal e ativar o sininho das notificações. Bora falar de Inter! Vamos lá, pessoal, vamos atualizar o Colorado nesta segunda-feira, semana se iniciando. O Inter na quarta-feira já tem uma pedreira pela frente, o Corinthians do técnico Dorival Júnior, que acabou perdendo no fim de semana para o Flamengo de virada em casa, então vem também de um período bem instável o Corinthians, e com desfalque importante. O Yuri Alberto, ex-jogador do Inter, levou o terceiro cartão amarelo e não atua contra o Colorado nesta quarta-feira, ele que protagonizou uma das cenas mais bizarras aí do campeonato ao tentar uma cavadinha muito mal feita no goleiro Rossi do Flamengo, que defendeu e praticamente deu risada da tentativa do Yuri Alberto. Mas bom, pessoal, vamos focar no Internacional, porque essa semana ela será curta mais uma vez. Ramon e Emiliano Dias terão apenas 3 atividades. Já tiveram uma ontem, no domingo, uma nesta segunda-feira e terão ainda um último treinamento amanhã, na terça, que vai definir e encaminhar o time para esta partida importante. O que a gente pode falar, pessoal, em termos de novidades? O Inter vai ter retornos no seu sistema defensivo. O Rocher teve ali um problema e deve parar por aproximadamente 20, 30 dias. É um goleiro que não consegue jogar nessa temporada, teve mais uma lesão e deve ser carta fora do baralho aí para essas próximas partidas do Internacional. Então o Antony segue no gol. Na zaga, o Inter vai ter o retorno do Juninho, do Bernabei e também do Aguirre. O Juninho, eu não sei se ele volta ao time titular, sinceramente. O mercado fez uma partida interessante contra a equipe do Juventude e pode ser mantido no time até pela experiência, pela confiança do Ramon Dias nesse jogador. Os dois já trabalharam juntos no River Plate. Nas laterais, sim, teremos novidades. O Aguirre volta na vaga do Alan Benítez e o Bernabei também será titular, obviamente na vaga do Vitor Gabriel. Thiago Maia, também um retorno que pode acontecer. O jogador vai ser reavaliado nesta semana e pode aparecer na vaga também do Oscar Romero. Luiz Otávio deve ser mantido no time, assim como Bruno Henrique. Alan Patrick também, mais à frente o Borré e o Carboneiro. O Inter não deve ter grandes modificações, a não ser que o Ramon Dias opte por uma formação diferente. Pode acontecer, não descarto, mas não é a tendência, por exemplo, da entrada do Tabata no time titular para esse time mais ofensivo, a saída, quem sabe, do Bruno Henrique e a entrada do Bruno Tabata nessa linha de 3 meias não é a tendência, mas é uma opção que pode ser analisada nesta terça-feira pelo novo treinador do Internacional. Algo que tem preocupado e bastante internamente é a preparação física. Os jogadores não estão aguentando essa sequência de jogos, o Inter cai muito nas segundas etapas, nos segundos tempos. A preparação física do Paulo Paixão era boa? Era suficiente? Bom, pessoal, o Inter está recebendo um grande profissional nessa parte da preparação física, que é o Diego Pereira, profissional brasileiro, que trabalhou com o Ramon Dias lá no Corinthians, e as referências de lá, elas são espetaculares. Eu conversei com o Pedro Ramiro, que é setorista do Corinthians, e ele tem, olha, muito boas referências do trabalho do Diego Pereira. Disse que os jogadores adoravam esse profissional, inclusive o Memphis Depay era um cara que trabalhava bastante com o Diego Pereira, também criou uma relação com esse profissional que agora está no Internacional. A informação, que inclusive foi trazida pelo meu colega Alexandre Ernest no fim de semana, depois da partida contra o Juventude, é que havia sim uma preocupação da comissão do Ramon Dias em relação a esse aspecto físico. Tanto é que o Alan Patrick ele sai aos 30 minutos da segunda etapa, algo
que, vamos lá, não é comum, principalmente por se tratar aí do melhor jogador do time, talvez o segundo melhor, enfim, dá para discutir em relação ao Carboneiro, mas é indiscutivelmente o jogador que mais tem decidido aí para o Internacional. E ele sai, após a partida, concede entrevista dizendo que não estava cansado, de que estava normal, não tinha sentido nada, e mesmo assim foi substituído pelo Ramon Dias, que percebeu que o time perdeu intensidade na segunda etapa e com isso o Juventude cresceu e poderia até ter virado a partida no segundo tempo. Então sim, há uma preocupação forte em relação a isso. A data FIFA vai ser muito importante para que haja ali uma intertemporada, um trabalho mais específico também em relação à preparação física para que o Inter volte a correr. Há um diagnóstico de que a parte física do Inter sim está defasada em relação a adversários nessa parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Eu quero fechar esse vídeo, pessoal, falando sobre reforço de 30 milhões. Que história é essa? Bom, nas últimas horas, uma informação tem repercutido bastante entre a torcida do Internacional, que é o interesse no Kevin Viveiros, atacante que faz uma boa Série B pelo Atlético Paranaense. Jogador que, inclusive, enfrentou o Inter na Libertadores. Ele fez 2 gols no Inter na partida do Atlético Nacional contra o Colorado lá na Colômbia, 3-1, um atacante de muita força física, de muita explosão, um cara forte, de imposição física, e ele vem fazendo bons gols e boas atuações na Série B. A grande questão é, pessoal, essa informação ela foi divulgada pelo Marinho Saldanha, repórter do UOL. Eu respeito a informação, inclusive sei que o Inter já havia demonstrado interesse nesse jogador antes dele ir para o Atlético Paranaense, mas a questão é a seguinte, pessoal, o jogador ele foi comprado por cerca de 30 milhões de reais. Então, o Atlético Paranaense não vive uma situação financeira caótica, ao contrário de grandes clubes que caem para a Série B em problemas financeiros por conta ali de dívidas. Não, o Atlético Paranaense caiu tendo uma boa gestão financeiramente, tanto é que fez grandes investimentos na Série B, um deles o Kevin Viveiros. Subindo para a Série A, encaminhando o retorno à elite do futebol brasileiro, é praticamente impossível que o Atlético aceite liberar o Kevin Viveiros por menos do que pagou, 30 milhões de reais. Então assim, pessoal, considerando a realidade financeira do Inter, pessoas com quem eu conversei, não existe a menor possibilidade do Inter contratar esse jogador. O Inter vive aí muita dificuldade financeira, fez agora um investimento do Alan Rodrigues com a ajuda de um investidor, senão não teria como fazer esse investimento. Para a próxima temporada, mudanças vão acontecer no elenco do Internacional, mas não existe essa capacidade hoje de fazer um investimento de mais de 30 milhões de reais. Então, eu não quero aqui iludir o torcedor, dizer que as coisas vão melhorar, que o Inter vai virar um super time da noite para o dia. Então, eu vou colocar os pés no chão, vou seguir com as minhas fontes, que são pessoas que geralmente trazem essa ideia mais realista do que acontece hoje dentro do clube e descartando essa possibilidade do Inter fazer um investimento nesse jogador. Inclusive, a informação acabou repercutindo em Curitiba, alguns veículos dando que o Inter poderia fazer uma proposta. Não é a informação que eu tenho, o Inter nega qualquer possibilidade de investimento neste jogador, tá certo? Deixe seu like nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações e eu volto ainda hoje, na segunda-feira, para a gente atualizar o Colorado aqui no YouTube, tá certo? Um abraço a todos, peço para que compartilhem também esse vídeo com colegas colorados, amigos que gostam do Internacional e vamos aumentar esse público, estamos chegando aí aos 7.000 inscritos, então agradeço ao apoio de todos vocês. Um abraço e até a próxima!